Muito boa noite a todos. É com grande alegria, a alegria de sempre que nós sentimos nos dias da nossa palestra, né? Então, estamos indo para mais uma palestra que é veiculada nos meios de comunicação, no YouTube, no Facebook. Ela é disponibilizada às segundas-feiras por nós, mas ela fica gravada nesses dois locais, Facebook e YouTube, para serem assistidas quando for melhor para nós diante das nossas atividades. Então, nesse momento, nós vamos dando início à nossa palestra, convidando Jesus para entrar dentro da nossa casa, para fazer parte da vida com os nossos familiares, fazer parte da nossa vida, das pessoas que nós amamos, estendendo aos nossos vizinhos, e que a mensagem de hoje possa trazer uma reflexão positiva para nós transformarmos sempre a nossa vida, para nós olharmos para dentro de nós e fizermos, e vamos fazendo as transformações necessárias à nossa construção desse ser humano novo que todos nós almejamos. Então, o tema de hoje é tirado desse livro, Caminho Espírita, que é trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier através de diversos espíritos, né? Diversos espíritos vieram contando a sua história, contando aí um capítulo desse livro e nos engrandecendo com o entendimento desses irmãos que são todos salutares. Quem acompanha as palestras que estão sendo feitas em cima os itens, os títulos em cima desse livro Caminho Espírita, tem acompanhado o quão grandioso são todas essas palestras. O tema de hoje é o item 61 desse livro, A Quem Mais Tem, é o título lá do 61, e quem traz os ensinamentos é Emmanuel, nosso querido irmão Emmanuel. Então vamos ver o que Emmanuel fala, e o que a doutrina também fala em cima dos ensinamentos de Emmanuel. Então, Jesus trouxe aqui uma passagem, ela é específica e é encontrada em Lucas, capítulo 12. Ela vai ser lá do finalzinho, Essa passagem de hoje, A Quem Mais Tem, a gente encontra lá no final do capítulo 12, versículo 47 e 48. Mas Jesus estava conversando com as multidões, e onde Jesus se encontrava, uma multidão de irmãos se juntava, para ouvir a palavra de Jesus, porque todos nós sabemos que foi um irmão de grande conhecimento, Jesus foi uma pessoa ímpar e trouxe tantas coisas para nós. Então, nessa passagem aqui trazida por Lucas, Jesus ele parou e estava conversando ali com os seus discípulos e as pessoas estavam juntas, foram se juntando ali uns sobre os outros, tudo para ouvir Jesus. E dentre esses irmãos também tinham os fariseus, que eram irmãos que tinham um pouco mais de conhecimento, mas nós percebemos, que eles estão aqui entre eles, entre as pessoas do povo. Então Jesus estava ali falando. E primeiro eu gostaria de trazer, porque a doutrina espírita que traz todos os ensinamentos do Cristo, a doutrina espírita também vai trazer essa questão dessa figura, A gente vai trazer essa figura um pouquinho mais para frente, porque ela foi específica para o tema de hoje, onde Jesus se reunia com essas pessoas, e ele estava dizendo desse item trazido aqui pelo Caminho Espírita, pelo livro, sobre a quem mais tem. Então é disso que Jesus vai falar. Mas eu quero antes
trazer o que a doutrina espírita fala, porque a doutrina espírita que traz tudo o que é necessário para o nosso crescimento e baseado nos ensinamentos do Cristo, então a doutrina não vem falando nada de diferente. Ela fala as mesmas coisas que o Cristo trouxe, todas as passagens, todos os ensinamentos do Cristo, e ela vem dando a explicação mais clara, de uma forma mais fácil, com uma linguagem acessível a todas as pessoas. A doutrina espírita ela acolhe, envolve, assim como Jesus também fazia. Por isso é que a doutrina espírita ela é o consolador prometido por Jesus, ela tem grande chance de ser o consolador prometido por Jesus, e nós já tivemos inclusive uma aula específica sobre essa questão, para que nós possamos sempre aprender. Então, dando prosseguimento aqui na nossa palestra, vamos ver o que a doutrina espírita nos fala. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tem um capítulo específico para falar muitos os chamados e poucos os escolhidos. O capítulo 18, ele tem esse item, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lá no item 10, especificamente no item 10 desse capítulo 18, tem uma passagem que é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Que muito remete ao tema de hoje, a quem mais tem, do livro que nós estamos aqui abordando hoje. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 10, a quem muito foi dado, muito será pedido, ele começa abrindo justamente o capítulo 12 de Lucas, que traz essa frase: porque há aquele servo que soube a vontade do meu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, conforme a vontade do Senhor, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Ele já está chamando aí a atenção. Mas aquele que não a soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Não falei? Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. Então, tem essa passagem que abre esse item 10, desse capítulo 18. Continuando. Lá, entre aquela multidão que ouvia Jesus, nessa abertura que nós já fizemos, de dar açoite àquele servo que soube a vontade de meu Senhor, mas não se apercebeu e não fez conforme a vontade de Deus, a ele seria dado muitos açoites. E aquele que não soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. E nesse momento, os irmãos que acompanhavam Jesus, os fariseus em específico e os saduceus, um deles questionou Jesus: logo, nós também somos cegos? Ele questionou Jesus. E Jesus então respondeu: se vós fosseis cegos, não teriam culpa. Então, remetendo aos 2 slides anteriores, falando do servo. Se vós fosseis cegos, não teriam culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Foi o que Jesus respondeu ao fariseu que questionou Jesus. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente o culpado, se não os praticar. Que frase importante e que tem muito a ver com o capítulo de hoje, a quem mais tem. Então, o que ele está querendo dizer com essa frase? A quem mais tem, mais será culpado. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ele está dizendo então que quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar. E nesse sentido, peço licença. Desculpa. E nesse sentido,
é que o capítulo vai chamar nossa atenção, meus queridos irmãos, porque esses itens, eles falam diretamente para nós, o que nos cabe compreender de todos os itens aqui. Então, ele está chamando a nossa atenção para aquele que muito sabe, para tomar cuidado, porque já que eu muito sei, eu tenho também que aplicar a mim e aos outros. Nós sabemos que nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações, aonde o mal e o bem, eles estão muito lado a lado, e aqui a gente vê facilmente esses dois sentimentos a todo instante. Aqui a gente encontra irmão que é bom, que faz coisas boas, mas também vemos o lado oposto. O que importa é que aquele irmão que tem conhecimento daquilo que deve fazer, de como agir, de acordo com a lei de Deus, de acordo com os ensinamentos do Cristo, como se posicionar em todas as situações da vida, ou na grande maioria delas, e não a faz, a esses seriam mais culpados do que aqueles irmãos que não têm o conhecimento que nós temos. Nós sabemos, vocês podem pensar, né? Ah, mas a doutrina espírita não vive falando que a lei de Deus está na nossa consciência? Sim, a lei de Deus está na nossa consciência. Está na consciência desse irmão que não tem conhecimento e está na consciência desse irmão que tem muito conhecimento, que já tem uma vida cheia de experiência, que tem conhecimento porque tem estudos, porque tem mais conhecimento, igual na época de Jesus, naquela figura ali dos irmãos aglomerados para ouvir Jesus. Lá tinham irmãos de todos os níveis de conhecimento, tanto que os fariseus tinham mais conhecimento do que o povo, um exemplo, e os saduceus também, e eles estavam ali entre o povo. O que o capítulo está chamando nossa atenção é que para esses irmãos que têm mais conhecimento e não aplicam a lei de Deus, não fazem o que tem que fazer, a esses seria dado um tratamento diferente. Assim, todos os letrados ou não, crentes ou descrentes, cristão ou não cristãos, podem recebê-lo, podem receber os ensinamentos do Cristo. Ai, gente, desculpa. Pois os espíritos se comunicam por toda parte. Então, o que ele quis dizer com essa frase? Que o conhecimento da lei de Deus e que ela abrange também os ensinamentos trazidos pelos espíritos, como é esse item trazido? Ele foi trazido por Emmanuel, né? Que é um irmão que está desencarnado, é um espírito que trouxe a sua mensagem através da mediunidade de Chico Xavier. Então, o que ele fala? Todos os irmãos podem receber esse conhecimento, essas várias atitudes, exemplos trazidos por Jesus para o nosso engrandecimento, para a nossa vida, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Então, eles trazem os seus conhecimentos a todas as pessoas, inclusive a nós, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, porque a gente sabe, e a doutrina assim nos fala, que todos nós percebemos o mundo espiritual em um grau ou outro, todos nós percebemos o mundo espiritual. Então, se a lei de Deus que está gravada na nossa consciência e ainda assim nós sentimos o mundo espiritual em algum grau, esses irmãos também podem se comunicar conosco
E com esse conhecimento trazido por esses irmãos e mais o conhecimento que eu me esforço por alcançar, do que fazer e do que não fazer, né, de como me polir, de como me qualificar melhor para a vida, todos nós somos capazes de fazer, porque ele está dizendo aqui letrados ou crentes, né? Letrados ou não, crentes ou descrentes, me desculpa, crentes ou descrentes. Então, para qualquer irmão, esse conhecimento é aberto. Não se fala só para os que têm faculdade ou só para os que sabem fazer coisas que outros não sabem, é para todos. Aquele, pois, mesmo assim, então ele serve para todos. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, e aqui a gente já começa a entrar no tema da palestra, né? Porque tem irmãos que só precisa abrir o coração para você compreender e sentir e estudar, consequentemente também é necessário o estudo, mas estudar todo o material grandioso que esses irmãos, que Jesus, que infinitos irmãos deixaram para nós ao longo da história. Nós temos muitas aulas onde nós trazemos inúmeros irmãos que estiveram entre nós, que trouxeram um trabalho diferenciado em ajuda, em auxílio à evolução do próximo. Só não estuda, só não abre o coração, só não se dispõe a ser melhor, a compreender o que faz aqui, como tem que fazer para se melhorar, o que é necessário fazer para se lapidar, só não faz quem não quer. E é aí nesse ponto que a palestra está chamando a nossa atenção. Aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que admira a doutrina espírita, admira esse conhecimento ou os dizeres trazidos por Jesus apenas como interessante e curioso, sem que o seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, que não se faz menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, portanto, aquele irmão que não abre mão de nada, né? Ele veio de um jeito e ele quer passar uma vida inteira sendo desse jeito, ele não abre oportunidade para conhecer e para entender o que é que está fazendo aqui, qual é o propósito dele estar aqui e o que tem que fazer para se melhorar. A esse irmão, né, que vê só esses ensinamentos como interessante e curioso e não abre o coração, nem melhor para o seu próximo, nem se faz melhor para o seu próximo, esse irmão é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. E é esse irmão que será tocado a rever os seus atos. E quando você é chamado a rever os seus atos, meus queridos irmãos, porque tiveram uma reencarnação inteira para olhar para si, a doutrina espírita está toda hora falando, o ponto mais importante da doutrina espírita é trabalhar a sua moralidade, trabalhar você. Santo Agostinho vive falando, né, ou deixou aí a regra áurea, uma das regras áureas, né, da reforma íntima, do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo foi Sócrates, mas Santo Agostinho replicou essa ideia de Sócrates, transformando-a na reforma íntima, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, deem uma lida ali. Então, o irmão que não se dispõe a se melhorar um bocado nas imperfeições que ainda tem, em tudo isso que trazemos aqui nos slides anteriores, né? Menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, menos fútil, menos aberto a ajudar o próximo, esse irmão, tanto mais culpado será quanto maior facilidade teve para conhecer a verdade e deixou para lá, e cruzou os braços e fechou os olhos. Você teve contato e não fez. E é esse o incentivo que Emmanuel está nos trazendo hoje na palestra. Aqui ele vai começar então a trazer o que Emmanuel fala nesse capítulo e eu trago para que a gente aprenda junto.
A quem mais ama, amor mais amplo. Então não tem nada de mais, não tem nada de ruim, melhor dizendo, para todas as situações positivas que nós vamos encontrar aqui nos próximos slides. A partir de agora, é o que Emmanuel traz no capítulo 61 do livro Caminho Espírita. A quem mais ama, amor mais amplo. Só faz o nosso amor, a nossa ideia de amor, se engrandecer. A quem mais despreza, mais se evita. A gente não sabe por que as pessoas evitam falar conosco, nos afastam. Por que será que isso acontece? Será que a gente também não age estranhamente com as pessoas? Às vezes, meus queridos irmãos, é sem perceber, às vezes é sem perceber, mas ainda assim, o capítulo fala daquele que não tinha muito conhecimento, daquele que fazia sem perceber. Ele foi menos culpado, mas ele não deixou de ser culpado. Prestemos atenção no que é que o capítulo está chamando a nossa atenção. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. Maior auxílio também recebe. Recebe auxílio porque serve mais. É uma lei que a gente costuma falar na doutrina espírita, né? A lei de ação e reação, a lei de sintonia. Nós nos aproximamos dos nossos iguais. A quem mais desajuda, embaraço maior. Pensemos e prestemos atenção, meus irmãos. Mesmo que a gente faça sem perceber. Perceba se esse lado aqui direito não está acontecendo na nossa vida e que traz infelicidade. Alguns desses pontos aqui do lado direito, quando ocorrem conosco, nos trazem infelicidade. Infelicidade. Vamos também prestar atenção nos que traz felicidade para a gente fazer multiplicar. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, falamos no começo, a quem foge do ensino, experiência mais dura. A gente vive reclamando muitas vezes dos problemas que acontecem na vida. Sim, a doutrina espírita nos explica isso, mas aqui de forma bem sucinta, ele está dizendo que a quem foge do ensino. O ensino nem muitas vezes precisa ser aquele de leitura, porque muitos irmãos também às vezes não sabem ler, mas outro pode ler para ele, outro pode ensinar. Mesmo assim, esse irmão pode se esforçar e fazer uma escola. Hoje está aberto para todo mundo, né? De fazer uma escola e aprender a ler. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. Influência positiva, né? Influência não só física, a espiritual também. Ele está falando de um modo amplo, tá bom? Eu queria que vocês compreendessem. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. Você recebe socorro e de novo, inclusive o socorro espiritual, né? Mas também o físico de todas as pessoas. Quem prejudica, larga a aflição. A aflição gera infelicidade. A quem perdoa, desculpa extensa. Quando você perdoa os outros, a desculpa é larga, né? Eu te desculpo também, eu te perdoo também. Fica tranquilo, estamos todos bem. Vamos seguir adiante. Desculpa extensa. A quem critica, maior censura. Você critica, você acaba tendo uma maior censura de todos os lados. A quem tem a razão, mais direito. A quem escasseia o direito, mais compromisso. É de todos os matizes, tá bom? De todas as posições, tá? Em todos os setores, a mesma de cima.
quem tem razão, a quem tem a razão, maior direito ou mais direito, é de forma ampla, tá bom? É em todos os aspectos. A quem desanime, sombra é envolvente. Ninguém quer viver na sombra, a gente quer viver na luz. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total esquecimento, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. A quem planta, quem planta, recolhe segundo a sementeira. Percebe? Aqui a gente já está se direcionando para o final da palestra. Vamos só lembrar, o item de hoje é a quem mais tem, né? A quem mais tem. Ele está pedindo para você dar. E se você escolher dar o negativo, você vai ter a consequência do negativo também. Só que todos nós estamos aqui caminhando para o progresso. Nós não estamos aqui para andar para trás, é para andar para frente. E todo mundo quer andar para frente e alcançar o que vai à frente. Nós não queremos ficar parados aqui, porque ficar parado aqui é ser o que eu sou. E o que eu sou merece reparo. Eu quero melhorar, eu sei que eu posso. E eu sei que eu vou conseguir, mas para isso precisa do meu esforço, precisa do meu trabalho e precisa que eu jogue, que eu plante sementes positivas para isso. Precisa, portanto, que eu faça minha ação. Porque quem planta recolhe segundo a sementeira. Seu Manuel vive dizendo aqui na casa que a sementeira, ela é livre. Você planta, você joga as sementes que você quiser, ela é livre, você pode jogar a semente que você quiser. Porém, a colheita, na hora de você colher, ela é obrigatória e você vai precisar colher. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Acho que aqui deu para sintetizar bastante o tema da nossa palestra, a quem mais tem, né? Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. O que é que nós estamos lançando para os outros? Nós vimos ali as palavras de Emmanuel dizendo que se eu também dou coisas ruins, eu vou receber coisas iguais ao que eu estou lançando. Mas lembramos que não é para isso que nós estamos aqui, para recolhermos o pior. Nós estamos aqui para recolhermos o melhor e para recolhermos o melhor, eu terei que ser o melhor de mim. Eis porque nos disse o Senhor Jesus Cristo: a quem mais tem, mais se lhe dará. Depende do que você está dando. Porque de tudo o que entregamos à existência, à nossa vida, às pessoas, ao nosso dia a dia, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. E Emmanuel termina o texto dele. Então, vamos terminar essa palestra de hoje com essa frase aqui trazida por Jesus que Emmanuel nos trouxe tão brilhantemente. A quem mais tem, mais lhe será dado. Que nós tenhamos entendido o tema de hoje da nossa palestra para prestarmos atenção a nós e o que é que nós vamos escolher dar daqui para frente. Que nós possamos sim dar o nosso melhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que se esforçar por olhar para nós. Nós sabemos, meus irmãos, porque na nossa consciência a gente grava tudo o que fala e faz, e age e sente. Nós somos tudo isso. Nós somos esse conjunto admirável de situações e de coisas e de forças e de energia. Nós sabemos o que vai dentro de nós em cada situação que nós enfrentamos no nosso dia. Nós temos que separar um dia e um momento para estudarmos essas situações, para que, se ela é negativa em mim, porque eu fico nervosa, porque eu saio do meu ponto de equilíbrio e eu acabo fazendo o mal ao próximo, e eu já entendi que não é possível mais ser assim, eu tenho que separar uns minutos da minha vida, porque tem saída. Eu posso escolher uma outra coisa nesses momentos em que
eu faço escolhas erradas das minhas atitudes e pensamentos e palavras. Então, que nós fiquemos com a mensagem aqui de Emmanuel, trazida por Francisco Cândido Xavier, que fiquemos também com o conhecimento da doutrina espírita, que não é apenas só que nós trouxemos, tem muito mais material para nós irmos atrás de estudo, para que nós prestemos atenção quando essas situações chegam até nós, chamando a nossa revisão. Nós temos total capacidade para bem agir quando elas voltarem a ser cobradas de nós. Então, nesse momento, eu me despeço com a figura de Jesus, que sempre vai à frente, aí, estendendo os braços para pegar na nossa mão e caminhar conosco, inclusive nessas dificuldades que nós temos. Ele sempre andou lado a lado conosco, vai continuar andando lado a lado conosco, e que nós façamos a nossa parte de olhar para nós e nos dispormos a sermos melhores. Vamos ter coragem, vamos ter força. Nós temos aí que Deus nos dê a oportunidade de mais 24 horas do nosso dia para nós revisarmos aquilo que cabe tão somente a mim. Ao outro não, ao outro a gente deixa o outro com Jesus. Mas você vai caminhar com Jesus e a partir de hoje vai se prontificar a olhar para si, para a sua melhora e para o seu progresso. Muita paz a todos, que Jesus permaneça na casa de todos nós e uma boa semana a todos nós. Muito obrigada.